Seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um pequeno espaço onde nós procuramos olhar para as notícias, aquelas que chamam mais a atenção e pensar nelas do ponto de vista cristão e da Bíblia. Nós temos sido inundados com informações a respeito da corrupção que infelizmente vai tomando conta, ou que já toma conta há bastante tempo, dos níveis mais significativos e altos da nossa sociedade. Recentemente nós vimos um novo processo sendo aberto em que foram constituídos, arguídos, nada mais nada menos do que juízes, pessoas em quem se deveria depositar total confiança. Falou-se em trocas de favores, falou-se em suborno, falou-se em processos e em pareceres sendo assinados por pessoas que não tinham condições para isto ou habilitações para isto, mas a coberto daquilo que seria a proteção à ajuda dos juízes. Falou-se de verbas e dinheiros sendo oferecidos e favores sendo ganhos. Falou-se de ajudas entre ajudas dentro dos próprios juízes para os julgamentos, para ficarem facilitadas situações. Falou-se de encobrimento de situações e de verdades. E diante disto, claro que o simples cidadão como nós fica perplexo e também fica confuso, porque nós ficamos sem saber em quem confiar. Quando pensamos naquilo que é as pessoas que ocupam posições poderosas em termos de governação, nós temos visto de forma sistemática as pessoas saindo do nosso governo para ocupar posições importantes em empresas e em bancos, ao mesmo tempo que o governo continua insistindo na necessidade de ajudar com dinheiro público, o seu dinheiro e o meu dinheiro, bancos que são particulares. E ficamos pensando, mais uma vez, até onde nós vamos com isto? Este tipo de níveis de corrupção era algo que estávamos acostumados a ouvir falar na África ou na América Latina. E de alguma maneira nós desprezávamos estas regiões do mundo porque tinham este tipo de forma de viver dos seus governantes ou das suas pessoas poderosas. Mas parece que nós não estamos diferentes de ninguém. O senso que vai tomando conta do coração das pessoas parece ser este: impunidade. Parece que os poderosos, os ricos, eles podem fazer tudo aquilo que quiserem. Há uma arrogância significativa destas pessoas, quando depois de tudo aquilo que fizeram e do dano que causaram a nível público, nós os ouvimos dando entrevistas e falando aos jornais e às televisões com uma altivez, como se fossem minimamente importados com aquilo que está a acontecer. E novamente perguntamos: impunidade? Aonde está justiça? Justiça. Alguém definiu a justiça como aquilo que acontece quando cada um recebe aquilo que merece. Justiça é o que acontece quando cada um recebe aquilo que lhe é devido. Significa que justiça acontece quando as pessoas são recompensadas não somente por aquilo que fazem, mas até pelas intenções que têm. Por exemplo, o caso do hacker Rui Pinto, que tem sido muito falado nas notícias. Esta é uma das grandes questões, não somente o que ele fez, mas quais eram as suas intenções. Ele estava a buscar aquelas informações para quê? Para poder fazer chantagem e obter dinheiro e ganhar riqueza com isto, ou realmente para expor situações para que o público pudesse saber e de alguma maneira as autoridades pudessem tomar decisões? A intenção do coração. Será que conseguimos chegar lá? Na verdade, nós, como seres humanos, confundimos muito os conceitos de justiça. Por exemplo, muitas vezes nós chamamos justiça aquilo que é pura e simplesmente vingança. Ou seja, eu sofri, então vou fazer o outro sofrer porque eu também sofri. Isto não é justiça. Normalmente a vingança significa que a retribuição é muito maior do que aquilo que foi feito. E há um escalar da situação no que diz respeito à vingança, com o senso de que eu posso fazer isto porque também me fizeram a mim. Por isso, no mundo antigo, existia uma lei que dizia olho por olho, dente por dente, que era para haver uma correspondência no que dizia respeito àquilo que era feito. Não se pode simplesmente vingar e por causa de um dente partido, então eu tiro uma vida. Por causa de um olho furado, então eu torno esta pessoa totalmente dependente. Havia que haver alguma proporcionalidade. Quando falamos em justiça, por vezes estamos a falar em reparação. Alguém recebe uma indenização. Mas qual é o valor de uma vida? Quando há uma falha, quando há um erro, quando há uma maldade provocada e que prejudica a vida desta pessoa de forma significativa, quanto vale uma vida? Quando alguém perde a vida, quanto vale a vida desta pessoa para os seus parentes?
Quanto vale uma reputação ou a dignidade de alguém que é arrastado pela lama, por exemplo, por meios de comunicação, sem que depois haja qualquer tipo de retratação? Vai-se pagar? Reparação é justiça? Será que isto realmente faz diferença na vida das pessoas? Por vezes, quando falamos em justiça, estamos a falar sobre a reposição da verdade. Mas qual verdade? Até quando esta verdade é válida? E sistematicamente vamos ouvindo falar de pessoas que foram condenadas, por vezes a condenações de décadas na cadeia, e se descobre que afinal eram inocentes. Ou mesmo que novos dados surgem para mostrar que pessoas que foram condenadas à morte e executadas não eram os verdadeiros criminosos. Justiça significa que cada um recebe aquilo que merece. Bem, a Bíblia nos diz que ninguém é justo. Não há um justo sequer. A Bíblia nos diz que todos nós somos pecadores e estamos separados do alvo para o qual fomos criados, que é viver numa relação com o Criador para a sua glória e para nós podermos experimentar esta glória também. Todos estamos separados, todos somos pecadores. Mas a ideia não é só todos somos pecadores do tipo, então, todos somos pecadores, paciência. Não, todos estamos condenados por causa do nosso pecado. O nosso pecado nos afastou do propósito da nossa criação. E a justiça seria que todos nós deveríamos ser condenados. E a condenação, por causa do nosso pecado, é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia também nos diz que o nosso Deus é perfeitamente justo. Justo no sentido em que Ele não somente sabe tudo aquilo que foi feito, Ele realmente sabe o que aconteceu e Ele realmente sabe também as intenções do coração do homem. Daí que a justiça que é aplicada por Deus é perfeita. E mais uma vez nós dizemos, se é assim, então ninguém escapa. Deus não somente sabe o que eu fiz, mas Ele sabe qual era a intenção do meu coração, então eu estou perdido. É verdade, estamos perdidos. Mas aí a Bíblia nos traz uma mensagem extraordinária. E chama isto de boa nova, Evangelho. Evangelho era aquele grito, quando havia uma notícia de vitória, por exemplo, e vinha o apregoador, e chegava na praça e gritava Evangelho, Evangelho, boa nova, olha, afinal tivemos uma grande vitória, ora, afinal estamos livres. O Evangelho que a Bíblia nos ensina é que Deus, na sua justiça, não passou por cima da nossa condenação. Ele arranjou um modo pelo qual a condenação que nós merecíamos pudesse ser paga. Alguém pagou a pena, alguém sofreu o castigo. Este alguém não tinha culpa. Este alguém não tinha nada que pudesse ser apontado de erro. Este não tinha nenhum pecado na sua vida e por isso pôde levar os nossos pecados. A Bíblia chama de boa nova o fato de que Jesus viveu numa vida perfeitamente justa, totalmente pura e sem pecado, aceitou morrer no nosso lugar. A condenação que ele recebeu por parte de Pôncio Pilatos era nossa, era minha, era sua. E a justiça de Deus está em que o pecado já foi condenado e o castigo já foi aplicado. E agora o que nós precisamos é nos arrepender, reconhecer o nosso pecado, pedir perdão a Deus e aceitar aquele que tomou o nosso castigo. Quando nós reconhecemos o nosso mal, nos arrependemos daquilo que temos feito que nos afasta de Deus e pedimos a Ele perdão e confiamos que Jesus, de fato, quando foi à cruz, estava aí no nosso lugar. A Bíblia diz que podemos começar outra vez, podemos começar de novo. Deus limpa a nossa ficha e nós somos justificados. Não há impunidade porque alguém sofreu a culpa, mas existe justiça porque nós agora podemos viver na justiça daquele que nos trouxe a salvação. O único que pode aplicar justiça é Deus. A sua justiça foi aplicada de forma perfeita no Calvário. E a grande mensagem, a mais extraordinária, a melhor notícia que pode ser dada em qualquer momento, em qualquer lugar, a qualquer ser humano é este. Nós podemos ter paz com Deus. Nós podemos viver com um propósito real para as nossas vidas. Quando experimentamos a justiça perfeita, a justiça de Deus. Aquela que nos foi ganha por Jesus na cruz.